Relatório Figueiredo, o massacre. Um relatório de 7.000 páginas que relata massacres e torturas de índios no interior do país, dado como queimado no incêndio, é encontrado intacto 45 anos depois. Um dos documentos mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no último século. O chamado Relatório Figueiredo, que apurou matanças de tribos inteiras, torturas e toda sorte de crueldade praticada contra indígenas do país, principalmente por latifundiários e funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Supostamente eliminado em um incêndio no Ministério da Agricultura, ele foi encontrado por acaso por um pesquisador em 2003, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, com mais de 7.000 páginas preservadas e contendo 29 dos 30 tomos originais. Em uma das inúmeras passagens brutais do texto, cita-se um instrumento de tortura apontado como o mais comum nos postos do SPI da época. Chamado tronco, ele é descrito da seguinte maneira no relatório. Consistia na trituração dos tornozelos das vítimas, colocadas entre duas estacas enterradas juntas em um ângulo agudo. As extremidades, ligadas por roldanas, eram aproximadas lentamente e continuamente. Entre as denúncias, encontra-se relatos de caçadas humanas promovidas com metralhadoras e dinamites atiradas de avião, contaminação proposital de varíola em povos isolados e doações de açúcar misturado a estricnina e arsênico. O texto, redigido pelo então procurador Jader de Figueiredo Correia, ressuscita incontáveis fantasmas. A investigação, feita em 1967, em plena ditadura, a pedido do então ministro do Interior, o general Afonso Augusto de Albuquerque Lima, tendo como base comissões parlamentares de inquérito de 1962 e 1963 e denúncias posteriores de deputados, foi o resultado de uma expedição que percorreu mais de 16.000 quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do Serviço de Proteção ao Índio e visitou mais de 130 postos indígenas. Jader de Figueiredo e sua equipe constataram diversos crimes. Propuseram a investigação de muitos mais que lhes foram relatados pelos índios. Se chocaram com a crueldade e bestialidade de agentes públicos. Ao final, no entanto, o Brasil foi privado da possibilidade de fazer justiça nos anos seguintes. Albuquerque Lima chegou a recomendar a demissão de 33 pessoas do Serviço de Proteção ao Índio e a suspensão de 17, mas, posteriormente, muitas delas foram inocentadas pela Justiça. Os únicos registros do relatório disponíveis até hoje eram os presentes em reportagens publicadas na época de sua conclusão, quando houve uma entrevista coletiva no Ministério do Interior, em março de 1968, para detalhar o que havia sido constatado por Jader e a sua equipe. A entrevista teve repercussão internacional, merecendo publicação inclusive em jornais como The New York Times. No entanto, tempos depois da entrevista, o que aconteceu não foi a continuação das investigações, mas a exoneração de funcionários que haviam participado do trabalho. Quem não foi demitido foi trocado de função, numa tentativa de esconder o acontecido. Em 13 de dezembro do mesmo ano, o governo militar baixou o Ato Institucional número 5, restringindo liberdades civis e tornando o regime autoritário mais rígido. O relatório é uma bomba atômica na história recente do país. Eu quase morri também de tanta tristeza. E por que eles fazem isso para nós? Por que será? Essa é uma das melhores notícias que já recebi nos últimos 40 anos. Se emociona o advogado Jader de Figueiredo Correia Júnior, ao saber que o relatório produzido por seu pai, o procurador Jader de Figueiredo, em 1968, sobre a violação de direitos humanos de indígenas, foi encontrado quase que intacto, depois de mais de 40 anos desaparecido. Jader de Figueiredo foi uma figura republicana surpreendente, apagada injustamente da história. Em 1977, uma comissão parlamentar de inquérito foi aberta na Câmara para investigar violações de direitos humanos dos índios. No ano anterior, o procurador que produziu o relatório morreu em um acidente de ônibus, aos 53 anos.
Jader Figueiredo Júnior relembra o transtorno que a divulgação do relatório trouxe à sua família e diz que seu pai chegou a ser ameaçado de morte. Ele sofreu inúmeros atentados, foi perseguido por pistoleiros durante as investigações. Ele destaca que o pai não era uma pessoa vaidosa e não gostava de aparecer. Ele se indignava de pensar que seu trabalho podia ficar no dito pelo não dito. Viu muita injustiça, muita crueldade e morreu na esperança de seu trabalho aparecer de novo, de algum jeito. Jader Júnior relembra uma passagem que o pai costumava contar em casa, sobre uma índia que foi morta e cortada ao meio em público. Segundo ele, quando o procurador chegou à aldeia, encontrou a mulher amarrada entre duas estacas pelos pés, de cabeça para baixo, partida longitudinalmente ao meio por piques de facão. O brasileiro costuma assistir a filmes de Hollywood onde cowboys matam índios e acha bonito. O que o americano fez com os índios foi brincadeira em relação ao que foi feito aqui. Lá foi uma matança. Aqui foi um genocídio, uma coisa que o brasileiro não tem consciência. Dois dos questionamentos que o relatório pode suscitar são em relação à posse de terras e a acusados de crimes não apurados. Em uma das páginas entregues a Albuquerque Lima, por exemplo, 4 nomes são citados como responsáveis por diversos crimes. São eles: Abílio Aristimunho, Assi Barros, Ayrton de França e Allan Kardec Martins Pedrosa. No Brasil, ainda existem tribos não contatadas. O que devemos fazer com eles? Matá-los? Levar nossa fé? Nossos valores? Ou deixá-los em paz? Os índios eram inocentes, sabe? Não sabia nada, nada mesmo. Aí só pescava, beira do rio, coisa, acendendo fogo em cima da pedra, tudo isso, tudo. Posava em cima das pedras, tudo. Aí outros somos, eles foram judiados, cadê os brancos? Venderam-se crianças indefesas, torturas contra crianças e adultos em monstruosos e lentos suplícios. Em outro trecho contundente, o relatório cita chacinas no Maranhão, em que fazendeiros liquidaram toda uma nação indígena. Uma CPI chegou a ser instaurada em 1968, mas o país jamais julgou os algozes que ceifaram tribos inteiras e culturas milenares. Eu nego formalmente essa acusação contra o Brasil. Nós nunca praticamos aqui o genocídio. Creio, nem sei mesmo como essa palavra chegou a ser empregada, porque o que tem havido em relação ao branco e ao índio no Brasil, vamos dizer, é que às vezes, pelo próprio avanço da nossa civilização, pelo encontro com o nosso índio, tem havido algumas vezes alguns entreveros. E uma ou outra vez tem acontecido mortes de índio, tem acontecido mortes de branco, mas nunca com essa acepção de genocídio, de extermínio de raça. Isso é inteiramente inverídico em relação à política nossa do governo para com o nosso índio.